Muita gente parece não se lembrar ou não sabe mesmo o que foi o governo petista, né? Quando o PT estava no poder, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Esse vídeo aqui é para lembrar você que já se esqueceu de tudo o que aconteceu no período do PT e para aqueles que nem sequer viveram nesse período e acham que o PT será a solução para os problemas do Brasil. Tem gente que inclusive que pensa que o PT é um governo, um partido moderado, mas é muito pelo contrário. De moderado ele não tem nada. Ele não há nada de moderado nele, não há nada de honesto no PT. Nem nas falas, nem em suas ações. Aliás, é muito pelo contrário, né? Ele faz parte da velha política, só que uma velha política muito mais agressiva, porque além de corrupto, institucionalizou a corrupção. E nós vamos lembrar aqui, ponto a ponto, de todos os escândalos que aconteceram aí no período em que o Lula esteve no poder, que a Dilma esteve no poder, para que você fique ciente aí das suas decisões no momento que você for votar. Estamos aí a 3 dias das eleições. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, porque a partir da inscrição e do seu like, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante e vai encaminhar ele para outras pessoas. Então, se você pensa no bem do seu país, já faz isso já, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, encaminha para outras pessoas, aquelas pessoas que você acha que está em cima do muro, que não está querendo escolher um lado ali para votar, quer ficar em casa. Então já encaminha para essas pessoas também, para que eles possam se posicionar e assim a gente evitar uma catástrofe ainda maior caso o governo do PT volte ao poder. Vamos lá, primeiramente aqui nós vamos falar aqui sobre um dos primeiros escândalos do governo do PT, o governo de Lula. Foi o escândalo dos Correios, em que foi divulgada gravações com um esquema de compra de licitação dentro dos Correios, citando uma indicação política do então deputado federal Roberto Jefferson, que inclusive foi preso recentemente. E esse escândalo foi justamente o que trouxe à tona aí o escândalo do Mensalão. Maio de 2005, o então chefe do Departamento de Contratação e Administração dos Correios, Maurício Marinho, aparece negociando propina com o empresário. Por trás dele estaria o então deputado Roberto Jefferson. O caso desencadeou o escândalo do Mensalão, um sistema de pagamentos a parlamentares e partidos ligados ao PT para garantir a governabilidade de Lula. Nesse momento aqui, o Mensalão ele foi tido como o maior escândalo de corrupção da história do país. Antes do Mensalão, nós tínhamos aí notícias de escândalo de compra de parlamentares por meio de propinas, né, em determinados projetos de lei. O presidente da República queria ali comprar tal emenda constitucional, comprar um tal projeto de lei, comprar uma medida provisória. E ele conseguia virar a votação lá no Congresso, né, justamente pela compra desses votos. O que foi que o PT fez? Ele institucionalizou essa compra de votos. Ele não simplesmente chegava lá e comprava um voto para aprovar um determinado projeto, não. Ele institucionalizou isso. E é aqui que nós vamos entender aqui por que se deu o nome de Mensalão. A propina da compra do voto aqui ele foi institucionalizada pelo governo. Não era simplesmente para aprovar um projeto específico, não. Ele pagava propina em regra, né? E isso acontecia em todos os projetos. Então, se você quisesse ser ali da base parlamentar do governo, você já recebia uma mesada. Então, era paga uma mesada mês a mês para aqueles parlamentares, né, que se diziam da base do governo. E essas pessoas já estavam compradas para aprovar todos os projetos que partiam aí de iniciativa do executivo. Então, era um autoritarismo ali típico de um país aí que não respeita a democracia, não respeita a decisão aí dos membros do legislativo que foram eleitos pelo povo. Ou seja, você tinha o legislativo, um outro poder nas suas mãos. O PT tinha o legislativo nas mãos dele. Então, a partir dessa compra, dessa mesada que tinha todos os meses aí para comprar os votos dos parlamentares, é que surgiu o nome de Mensalão, por conta dessa mesada. Aliás, os petistas eles adoram dizer aí que a corrupção sempre existiu, que não foi o PT que criou a corrupção. Só que aqui tem um ponto X da questão. Eles não criaram, obviamente sim, mas eles institucionalizaram. Eles aparelharam a máquina pública em torno de um governo corrupto, né, que aprovava as leis, aprovava ali os trâmites legislativos com base na intenção do presidente Lula na época. E isso demonstra o extremo nível de corrupção, né, que submete um poder ao outro poder por conta de propina. Isso sem falar numa evidente amostra de autoritarismo, em que o próprio poder legislativo não tinha autoridade suficiente, né, para dizer não para o governo. Então, esse é um caso gravíssimo aí com relação à corrupção e autoritarismo que foi exposto no governo de Lula. Lá no caso do Delcídio de Amaral,
que ele era líder do governo do PT no Senado, ele tentou comprar o silêncio de um delator que estava prestes a delatar Lula e a Dilma. E ele acabou sendo, inclusive, preso nessa tentativa de comprar o delator nesse escândalo. O senador Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro tiveram encontros com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Essas conversas foram gravadas por Bernardo. Nelas, o senador teria empreendido esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público ou para evitar que ele delatasse o parlamentar e André Esteves, controlador do banco BTG Pactual. Ainda de acordo com o Ministério Público, o senador teria prometido atuar junto aos ministros do STF para conseguir uma promessa de liberdade para Cerveró. Nas conversas, teria sido planejada a fuga de Nestor Cerveró para o Paraguai e de lá para a Espanha. Eu já até pensei, a gente está pensando em ir pela Venezuela, mas eu acho que deve se sair com tornozeleira, tem que tirar a tornozeleira e entrar. Eu acho que o melhor jeito seria um barco. Mas porque aí chega na Espanha, pelo menos você não passa por imigração na Espanha. Com relação à cassação do José Disseu, ele era um dos principais agentes, um dos principais nomes do PT, uma das principais mentes do PT, tanto do governo Lula quanto no governo Dilma. Ele era um líder do PT. Ele foi cassado justamente pelos escândalos envolvendo os Correios e a Petrobras. Isso ainda no governo de Lula. Silêncio no plenário quando o deputado José Dirceu começou seu discurso de defesa. Dirceu lembrou seu passado político, negou ser o chefe do Mensalão e afirmou que não existem provas contra ele. José Dirceu perdeu hoje seu mandato. Foram 192 votos contra e 293 votos pela cassação. Agora, quem é que não se lembra do escândalo dos aloprados? Um dos primeiros partidos de participar de um escândalo de assassinato da reputação contra os inimigos políticos. Foi justamente o PT que tentou comprar um dossiê falso contra os seus adversários políticos. Aliás, isso não é de hoje, isso sempre aconteceu. O José Serra, o Geraldo Alckmin, que inclusive, surpreendentemente, hoje faz parte da sua chapa aí, com o vice do presidente Lula, do candidato à presidência da República, o Lula, Então, esses dossiês falsos visavam inventar que Serra e Geraldo Alckmin compraram uma offshore e estariam envolvidos no esquema sanguessuga, o que posteriormente se demonstrou falso. Mas esses assessores, que tentaram comprar esse dossiê falso, eles acabaram demitidos e presos por conta disso. A descoberta desse esquema com fake news e invenções sobre seus adversários políticos, utilizando aí em propagandas eleitorais, exatamente como é feito atualmente. Você pode verificar aqui que eu vou trazer alguns vídeos que trata-se de informações falsas, muito semelhante ao que aconteceu no tempo aí contra o Geraldo Alckmin, contra o José Serra, agora contra o atual presidente Bolsonaro. Eu acredito com frequência que o senhor quer saber não apenas a origem do dinheiro, mas também quem arquitetou tudo isso ou repetiu isso há pouco. Quando o senhor fala nisso, fica no ar um pouco como que uma insinuação de que os aloprados, essas pessoas, podem eventualmente ter caído numa armadilha. O senhor acha crível, o senhor acha possível que as pessoas acreditem que o José Serra fez uma operação para incriminar o próprio José Serra? Eu apenas gostaria de saber quem é o arquiteto da ideia. Quem é que pensou, que levando algumas pessoas a praticarem um ato ilícito, um ato ilegal, poderia beneficiar a campanha de qualquer pessoa. Mas você acha que isso aqui está fora do PT? Você acha que isso aqui não sei, eu não posso. Veja, eu só sou curioso aqui. Já com relação ao mensalinho do Palocci. Quem seria o Palocci? O Palocci é um dos principais nomes aí do governo do PT. E muitas pessoas não se recordam dessa questão do mensalinho do Palocci. Ele caiu quando ele era prefeito ainda de São Paulo, ele aplicava a nível municipal o que o PT aplicou em nível nacional. O que ele fazia? Ele pagava uma mesada aos vereadores, mês a mês, para ter os seus projetos aprovados na Câmara. E com isso ele tinha ali o parlamento nas suas mãos. Assim como o PT fazia em nível nacional, o Palocci fazia em nível municipal. Um caseiro semi-analfabeto desmentia publicamente Antônio Palocci, o segundo homem mais importante da República. O então ministro da Fazenda do governo Lula negava ter frequentado uma mansão no Lago Sul de Brasília que serviria para distribuição de dinheiro e compra de influência. A casa, conhecida como República de Ribeirão Preto, era frequentada por assessores
que acompanhavam Palocci desde a época em que ele era prefeito da cidade, no interior paulista. O escândalo do vazamento dos extratos do caseiro caiu como uma bomba sobre Palocci, que saiu do mais importante ministério do governo Lula 13 dias depois que Francenildo revelou ter visto o ministro na mansão do Lago Sul. E quem é que não se lembra aqui do Vacari Neto, João Vacari Neto? O Vacari Neto foi tesoureiro do PT. E o tesoureiro do PT é um dos principais cargos, né, que se tem dentro de um partido político. Ele foi condenado e preso por cobrar propinas da Petrobras. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. De acordo com a PF e com o Ministério Público Federal, ele é suspeito de ter papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na Petrobras. Já o marqueteiro do PT, o João Santana, ele também foi preso, acusado de receber propina do Odebrecht no exterior. Ou seja, o PT utilizava escândalos de corrupção com empreiteiras para pagar as campanhas milionárias que faziam com os marqueteiros no Brasil. Admitiram ao juiz Sérgio Moro a prática de Caixa 2 na campanha de 2010 de Dilma Rousseff. O pagamento de 4,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, foi intermediado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O pagamento foi efetuado na offshore Shell Bill, na Suíça, e que pertence a João Santana, de acordo com Mônica. Sobre o pagamento da campanha ter sido feito no Caixa 2, o marqueteiro explica. Se tinha essa possibilidade de fazer esses pagamentos legítimos, por que esses pagamentos por fora? Eu acho, juiz, que decorre da cultura, dessa cultura generalizada de Caixa 2. Eu acho lamentável, é uma coisa que eu me arrependo, inclusive sempre lutei contra. Falando em escândalos com relação ao governo do PT, a gente não poderia deixar de fora aqui o Petrolão, né, que foi um dos maiores esquemas de corrupção também. Tanto em nível de dinheiro, quanto em nível de controle de poder político envolvido. Basicamente para aprovar sistematicamente seus projetos de lei, medidas provisórias, projetos de emenda à Constituição, tanto do governo Lula quanto no governo Dilma, para não dizer que foi apenas no governo de Lula ou foi apenas no governo de Dilma, para você entender aqui que a questão do PT é uma aparelhagem entre todas as pessoas que tentam ali se perpetuar no poder. Eles aparelharam a Petrobras e outras estatais também, né, como ficou demonstrado no escândalo dos Correios. Mas a Petrobras sempre foi a maior e mais importante empresa do Brasil. E essa empresa, né, a Petrobras, ela foi dividida, foi fatiada aí entre alguns partidos políticos, em especial o PP, o próprio PT e o MDB. Eles dividiam um percentual de propinas realizadas ali entre a Petrobras e esses outros contratos aí com as empreiteiras. Ou seja, eles superfaturavam esses contratos e parte desses valores eram destinados para esses partidos políticos. Isso para financiar aí as campanhas. O escândalo ganhou nova dimensão quando o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal em troca da redução de sua pena. Ele acusou cerca de 50 políticos, a maior parte do PT, de receber bilhões de dólares em suborno. Dilma Rousseff, que não é citada nesse caso, foi presidente do Conselho de Administração da empresa nesse período. A investigação mostrou que um cartel de grandes empreiteiras pagava suborno para diretores da Petrobras, políticos e partidos envolvidos nas nomeações desses dirigentes para conseguir grandes contratos. O suborno era calculado segundo a porcentagem de cada contrato superfaturado. Não existia competição real entre as empresas e o esquema permitia que elas inflassem o preço. A suspeita é que esse dinheiro também financiasse partidos políticos, entre eles o PT. E com relação às fake news, será que o PT não tem nenhuma participação nisso? Vamos falar sobre os blogs sujos. Hoje é muito comum ouvirmos falar sobre blogueiros que são financiados para divulgar fake news. Isso é muito comum, isso existe demais, né? Só que quem instituiu essa prática foi também o Partido dos Trabalhadores, né? Foi o PT, com uma tabela que você pode analisar aqui, o quanto que o PT financiava esses blogs para difundir notícias falsas. Isso com o intuito, com o viés de destruir a reputação das pessoas inocentes, das pessoas que se colocavam aí como seus adversários políticos. Ou seja, essa é a maior prova do autoritarismo do PT, né? Porque ele não consegue ganhar uma eleição de forma limpa, né? E essa forma de fazer política, essa velha política, ela acontece até hoje. Pode ver aí que nas propagandas do PT, né, eles focam muito mais aí no ataque ao outro candidato do que simplesmente em propostas. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina, depois virou um deputado omisso, que só aprovou 2 projetos em 26 anos.
Honesto, ele nunca foi. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo, mas com o Centrão, ele é tchutchuca. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Mas por que isso? Como se sabe, o objetivo do PT sempre foi chegar a ter hegemonia no campo da esquerda, né? Não tem nenhum competidor. Embora você tenha vários partidos de esquerda, mas você nunca viu aí um candidato do PT vindo com uma chapa como vice. Ele sempre quis hegemonia, sempre lutou contra aqueles concorrentes diretos, não importa se é o concorrente de esquerda ou de direita. Ele sempre quer estar ali à frente para ele poder ter o controle total sobre os demais partidos, o controle total com relação ali às suas ideias. Não existe nenhuma figura de esquerda que consiga bater de frente com o PT. Ele sempre precisa ser cabeça de chapa, ele busca existir sem nenhum tipo de resistência. Um exemplo claro desse tipo de hegemonismo são os ataques feitos também à esquerdista Marina Silva. Veja que agora a Marina Silva veio prestando apoio ao PT, mas se retornarmos alguns anos, vamos ver que o PT também agiu de uma forma bastante baixa contra a Marina Silva, que é uma esquerdista aí, que já tentou várias vezes aí o cargo de presidente, né? Veio como candidata várias vezes, mas nunca conseguiu ganhar uma eleição. Foi durante o tempo aqui, ó, que a Marina, ela era uma aliada do PT, né? Então ela chegou a ser ministra do período do PT aí, ministra do governo. Só que depois, quando ela saiu do governo, ela se tornou uma adversária política, ela começou a ser atacada. Porque você lembra que toda a eleição a Marina vinha, mas ela nunca conseguia vencer nada, né? Só que teve um período que ela teve realmente uma quantidade muito grande de votos. E foi nesse período que ela começou a ser atacada de uma maneira muito baixa, dizendo que ela tinha a intenção de tirar a comida da mesa dos pobres, quando ela defendeu aí a liberdade do Banco Central. Então o PT vinha com a história dizendo que a intenção dela era fazer com que os banqueiros determinassem as taxas, determinassem a forma de empréstimo, determinassem tudo sobre a economia. E isso faria com que as pessoas, principalmente as classes mais pobres, não tivessem nem ao menos o que comer. Então foi uma fake news que foi espalhada nessa época com o intuito de simplesmente denigrir a imagem dela, mesmo ela sendo anteriormente uma participante ali ativa do governo do PT, mesmo sendo ministra do governo petista. Então você vê que eles não respeitam sequer os seus próprios aliados. Agora eu quero que você compare que essa mesma fake news que você vai ver com as fake news que são divulgadas atualmente no governo do PT. Você pode verificar aí que fala que as pessoas vão perder o poder de compra, que o governo Bolsonaro vai ser muito pior. Então nós estamos falando aqui não do governo Bolsonaro específico, nós estamos falando aqui dos golpes baixos que o PT ele sempre deu ao longo de toda a história, continua dando, e o objetivo aqui é abrir o seu olho com relação às mentiras que são divulgadas pelo governo do PT. Mas por que eles atacaram Marina assim, de uma forma tão baixa? Isso porque ela estava bem nas pesquisas, ela corria até o risco de ser presidente, né? De ganhar aí uma eleição presidencial. Só que o governo veio com essa propaganda falsa, né, dizendo que ela estava ligada a banqueiros, só porque o vice dela era um grande empresário, esquecendo que o Lula, inclusive, já fez a mesma coisa no passado, né, quando ele disputou a eleição colocando um empresário aí como seu vice na chapa. Então, da mesma forma que a Marina fez, ele fez também, só que ele acusou Marina de uma coisa que não era verdade, né? Aliás, ele sempre vai querer acusar alguém, né, principalmente sendo ali um candidato que disputa uma eleição contra alguém do governo do PT. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a eles esse poder? Coligação com a força do povo. Já em maio de 2016, o PT deu uma das maiores demonstrações de autoritarismo com a resolução e reflexão depois de uma derrocada do impeachment de Dilma, né? E uma das maiores decepções aqui foi não ter aumentado. Ele fala ali que uma das maiores decepções foi não ter aumentado o poder de influência, né, sobre as Forças Armadas, sobre a Polícia Federal e sobre o Ministério Público. Ou seja, quando o PT sofreu o impeachment, ele percebeu ali, poxa, deveria ter aparelhado melhor esses órgãos de fiscalização e controle. Isso para não sofrer nem investigações, não sofrer nenhum tipo de combate à corrupção. O Ministério Público, inclusive, para não sofrer nenhum tipo de denúncia, né? Porque o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, né? Que ele apresenta as denúncias e faz também as investigações. E, em última instância, as Forças Armadas,
porque ele poderia inclusive tentar um golpe ali para não largar o governo ali mesmo, tendo um impeachment aí como aconteceu de fato. Então é sempre bom lembrar que isso tudo são fatos que demonstram o autoritarismo do PT e a vontade de querer se perpetuar no governo, fazendo aquilo que lhe cabe. Aliás, nem precisamos ir longe não. Lá no governo na campanha política do governo de Haddad, né, em 2018, né, que ele estava concorrendo às eleições ali contra o atual presidente Jair Bolsonaro, ele já falava ali no tal controle social, né, controle político, um controle judiciário, um controle do Ministério Público. Você percebe aqui que não é algo específico do governo de Lula, do governo de Dilma, do governo do Haddad, é algo sistematizado do PT. Então ele tem um interesse aqui de manter uma interferência no poder político, né, e nos outros poderes, assim como aconteceu lá no caso do Mensalão, que ele exercia um controle muito grande no legislativo para aprovar os projetos, mas não somente o legislativo, mas também nos órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, e de alguma forma tentar silenciar esses órgãos para não ter nenhum tipo de controle com relação aos esquemas de corrupção que eram planejados pelo partido, né? Então basta ir no programa de governo do Haddad e você vê o que ele fala sobre uma ouvidoria externa com relação ao Ministério Público, com relação ao Judiciário, com relação ao controle social, um controle das instituições. Isso nada mais é do que uma maneira de retaliar todas as descobertas e revelações que aconteceram aí na Operação Lava Jato. Então não pense que depois de tudo que aconteceu com o Lula, ao longo da prisão dele, ao longo da Operação Lava Jato, que isso vai ficar em branco, não. Isso tudo vai vir como uma forma de tentar controlar esses órgãos para evitar que isso aconteça de novo. E as pessoas que tentarem fazer algum tipo de atividade contra o governo sofreu algum tipo de retaliação. Um outro exemplo que em 2012, né, na campanha do Haddad, ele comparou José Serra a Adolf Hitler. Eleições 2012. Fernando Haddad, do PT, diz que não vai pedir desculpas a José Serra, do PSDB, por causa de um vídeo postado no site de campanha dele. O clipe de um rapper que põe lado a lado a foto do tucano e do líder nazista Adolf Hitler. O vídeo intitulado "E Agora José" foi publicado com destaque no site de campanha do petista Fernando Haddad. Em outro momento, a imagem de Serra é comparada à do nazista Adolf Hitler. Perceba que para ganhar uma eleição eles fazem de tudo. O lulopetismo não fez isso uma vez só. Ele sempre queixou que no debate político, ele sempre disse o seguinte, que durante as eleições, o Aécio com o partido dele, estavam atacando a Dilma, atacando o Partido dos Trabalhadores, né? Como faziam os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ainda falou aí, citando a Bíblia, né, que o pessoal do PSDB são ainda mais intolerantes do que o Herodes, que matou Jesus por medo de que se chegasse a ser o que ele foi, como Herodes que matou Jesus. É algo realmente bizarro. Também revelações que eu vou colocar aqui, a manchete, o link para vocês aqui avaliar aqui. Houve financiamento também do governo petista, né, para a criação de perfil falso no Twitter, para a manutenção desses blogs, né, com esses ataques, essa disseminação de fake news, esses perfis falsos aí para assassinar a reputação dos seus concorrentes, seus inimigos políticos. Na época, a Dilma concorrendo contra Aécio, né, o PT inclusive pagou perfis falsos em redes sociais para disseminar notícias falsas. Isso tudo pode ser visto aí ao longo da história de todas as campanhas que o PT participou. Sempre houve essa questão das fake news. Uma outra questão aqui é com relação às fake news aqui atacando jornalistas. Muitas pessoas falam que o Bolsonaro não tem paciência, que grita, que isso, aquilo contra o jornalismo, mas o PT, ele sempre teve um histórico de tratar mal também os jornalistas. Principalmente aqueles jornalistas que falassem alguma coisa contrária ao seu governo, contrária às suas intenções, contrária à sua forma de gerir, né, o patrimônio público. Então pensa aqui comigo. O PT, ele fala muito de fake news e em preservação dos ataques aos jornalistas, mas se esquece do seu passado recente. Ele mesmo chamava a imprensa de principal partido da oposição. Então o PT sempre chamou a imprensa de principal partido da oposição, a ponto de ter pessoas de sua militância até agredindo jornalistas. Vocês podem ver isso aqui, que está amplamente documentado, e também a ponto de criar listas negras contra jornalistas que eram contra o governo, né? Uma das medidas mais autoritárias aqui, totalitárias aqui do governo PT. Mais do que isso, o Lula chegou a tomar uma medida concreta, não ficou só na seara de dizer não. A medida concreta foi contra um jornalista estrangeiro do The New York Times. Ele revelou um vídeo de Lula bebendo, relatou dos problemas que Lula tinha com relação ao álcool, com relação à bebida. Veja só essa fala do presidente. A fala foi o seguinte:
se eu deixar que me chame de bêbado sem fazer nada, isso aqui é ele falando aqui, tentando mandar o jornalista aqui de volta, né, deportar ele para o país dele de origem, né, para os Estados Unidos. Ele tentando aqui caçar o visto daquele jornalista aqui no Brasil. Uma das medidas mais autoritárias que se pode tomar é querer deportar alguém, né, por pensar diferente de você. Isso é típico de ditadura. Como é que você se sentiu em 2004, quando o governo Lula lhe ameaçou de expulsão? A matéria que você fez sobre as preferências etílicas do presidente foi pesada? Eu enfrentava a ameaça de ser expulso de um país que eu realmente gostava e eu até amava, e ainda amo. Então, pensar que talvez eu nunca voltaria a visitar ou trabalhar no país foi algo, um golpe duro. Mas tudo acabou, correu bem, né? Porque as instituições brasileiras democráticas que eu defendia na época da ditadura, elas funcionaram como devem funcionar. Uma corte baixou uma liminar e o presidente acatou o veredito. Ele diz o seguinte, para se justificar, isso aqui ele querendo se proteger aqui desse evento aqui de querer deportar o jornalista. Ele fala, se eu deixar que me chame de bêbado sem fazer nada, daqui a pouco alguém vai me chamar de gay, vão dizer que eu sou gay e vocês não vão me deixar fazer nada também. Veja só, que tipo de tolerante esse presidente, esse ex-presidente pode se dizer ser. Então ele fala aqui claramente aqui a respeito dos gays aqui, dos homossexuais. Além disso, em fevereiro de 2015, reagindo a protestos pacíficos da presidente Dilma, o Lula disse que iria colocar o exército e o MST nas ruas para provar que eles sabem brigar. Ou seja, uma ameaça de agressão física, né? Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Os próprios dirigentes da CUT, na época, também ameaçavam pegar em armas, né, caso o impeachment da Dilma se concretizasse. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Isso falando na militância, em casos de violência para se manter no poder. Isso se trata de atos antidemocráticos. A proposta de governo de 2018, que é reforçada aqui no dia de hoje, na proposta de governo do Lula, inclusive essa proposta já estava lá no governo do Haddad, esteve nos planos do PT durante muito tempo, né? Todo mundo sabe disso, isso aqui não é novidade para ninguém. Que seria a tal regulamentação da mídia, regulamentação social da mídia, né? Que nada mais é do que o fortalecimento dos meios oficiais de imprensa, ou seja, aqueles meios públicos, que é controlado, nesses meios são controlados pelo governo, e o enfraquecimento da mídia livre, que é essa mídia que é paga por recurso do setor privado, e que inclusive é um meio de comunicação que é independente. Então, é fortalecer os meios públicos, enfraquecer os meios privados de comunicação, para que assim ele possa ter o domínio sobre a mídia. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, e eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país. Isso é típico de países totalitários, típico de países comunistas, típico de países com regime de ditadura. Você pode verificar nos países que você tem um ditador lá no poder, é exatamente desse jeito. A imprensa livre, ela praticamente não existe. A imprensa que existe é aquela imprensa que é a favor do governo, que fala apenas que o governo quer que seja falado. Então é sempre bom a gente registrar cada um desses episódios, né, para que o seu amiguinho petista, aquelas pessoas que já se esqueceram de tudo que aconteceu, tenham a consciência com relação ao seu voto. Se você não tem vontade de votar, vai e vote. Pelo menos você impede que tenha uma nova ascensão do governo do PT, haja uma nova onda de corrupção, como aconteceu nos anos anteriores. Então nós temos que pensar em mudança, né? Se hoje nós temos o Bolsonaro de um lado e o PT do outro, exclua o PT aí da lista de possibilidade de votação. Se o governo de Bolsonaro não for um governo
nos próximos 4 anos, que o governo vai estar um pouco mais livre para estar governando, né, porque a pandemia aí praticamente foi controlada. Então, se não for um governo satisfatório, daqui a 4 anos vamos escolher um outro governante. Não vamos ficar pensando em voltar para um governo que teve diversos escândalos de corrupção ao longo de toda a história, todo o trajeto, desde o primeiro mandato até o último mandato, né, e achar que isso tudo é normal. Nós temos que fazer por merecer, dar o nosso voto àquela pessoa que tem a melhor capacidade ali, a melhor possibilidade de fazer alguma coisa de bom para o país. Então é isso. Se você gostou do vídeo, encaminhe isso para outras pessoas. Nós estamos aqui há 4 dias, 3 a 4 dias aqui das eleições. Vamos viralizar esse vídeo, vamos difundir de tal forma que as pessoas que estão indecisas com relação ao voto consigam tomar uma decisão, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sino de notificações, deixe o seu like também, que assim o YouTube ele entende que o vídeo é relevante, ele também vai fazer esse papel de difundir esse conhecimento. Então até o nosso próximo encontro.